Estamos estudando o livro Dramas da Obsessão, escrito por Bezerra de Menezes, sob a psicografia de Ivone do Amaral Pereira. Capítulo 7. A ação de Roberto para retirar os dois suicidas, pai e filha, do teatro dos acontecimentos, ou seja, do próprio lar, destacou-se pela suavidade da prática e espírito de piedade. Não ignorava ele que, em torno de uma individualidade impenitente, desencarnada ou não, voluteiam entidades viciosas e perturbadoras, mas que também se encontram influenciações amorosas de amigos da espiritualidade, afeições ternas, de preferência uma mãe, um pai, um amigo dedicado, almas outras prestativas e sinceras, prontas a intervirem beneficiando aquele que lhe foi caro. Desde que o momento se lhes torne propício, apelou, portanto, para o auxílio do espírito, já esclarecido, da genitora do suicida, a mãe do Leonel, dela solicitando concurso valioso para a missão de fraternidade que se impusera, a par de outras entidades votadas permanentemente ao gênero de serviço. Por sua vez, Peri reunia seus milicianos árabes, pois os desencarnados também podem organizar milícias para o serviço do bem que lhes aprouver, com eles cercando a residência em questão, como fariam autoridades terrestres, a fim de evitarem quaisquer sórdidas desagradáveis por parte dos obsessores, que poderiam querer evitar a partida de suas vítimas, dada a hipótese de poderem perceber a movimentação que se seguiria. O móvel do suicídio Leonel, criado, como sabemos, sob pressão de inimigos invisíveis, fora o terror de uma inevitável ordem de prisão, ao cárcere humilhante e degradante que lhe escancarava possibilidades irreprimíveis. Curvando-se àquelas influências, envolvera-se ele em complexos irremediáveis ao seio da firma comercial a que prestava os próprios labores profissionais, como guarda-livros e caixa interino, que era da mesma cargos estes da mais alta importância no comércio e que outrora somente se confiavam a pessoas de reputação inatacável, íntima confiança da firma que as emitia. Mas, para que o leitor leigo dos conhecimentos em torno das infiltrações obsessoras que podem envolver uma personalidade, possa ajuizar dos seus sintomas e a tempo procurar recursos na ciência psíquica para debelar a terrível mal, com os corretivos fornecidos pela mesma ciência. Entendemos dever explicar algo que se passa com aquela personagem da nossa história. As anormalidades morais e psíquicas surgiram na vida de Leonel desde a infância. Durante esse período em que geralmente a criança é graciosa e gentil, passiva às disciplinas educativas, a dita personagem mostrava-se avessa aos próprios carinhos maternos, preferindo rebelar-se contra toda e qualquer modalidade de correção imposta pelos pais e também pelos mestres na escola que frequentava, e repelindo conselhos e advertências que visavam a orientá-la para bons princípios. Demorara a instruir-se nas escolas, onde tentava o curso primário, queixando-se de constantes depressões, frequentemente tornando-se presa de violentas dores de cabeça, que o arrastavam a crises de desesperos impróprias a uma criança. Dificilmente concordava em ingerir as drogas aceitadas pelo médico da família, a qual se abalava, às vezes altas horas da noite, solicitando por alguém da família que o procurava cheio de aflição. Em presença deste, negava-se a deixar-se auscultar, embora sofresse. E colérico e vermelho, como se uma apoplexia estivesse iminente, os olhos injetados de sangue pela violência das dores de cabeça que sofria, não só entravava a insultar o médico, expulsando-o de casa, como se metia debaixo das camas, dos sofás, das mesas, desfeito em choro histérico ou presa de gargalhadas suspeitas. E tanta força empregava contra os citados móveis, debaixo dos quais se metia, que os levantava às costas, virava-os não raro de pernas para o ar.
Escandalizados, os familiares e também o médico, que habitualmente aconselhava os pais doses de chineladas alternadas com a medicamentação por ele próprio receitada, pois que em tudo aquilo, no seu modo de entender, existia também alta percentagem de má educação e rebeldia que estavam a requisitar severa e imediata correção. De outras vezes, verdadeiramente possesso pelas entidades trevosas do invisível, quebrava os consolos e aparadores de sua mãe, as porcelanas existentes nos armários onde guardava a louça da casa, quebrava espelhos, vidraças, e tais eram os desatinos que sobreviam dentro do lar, daí derivados, que desesperado seu pai saía para a rua, às vezes à hora adiantadas da noite, receoso de esbordoá-lo e matá-lo sobre a cólera que sentia a invadir, enquanto sua mãe caía em ataques nervosos de suma gravidade. Após o que, ele próprio caía em prostração surpreendente, abatido e sonolento, para avançar pela noite adentro, presa de pesadelos terríveis durante os quais se sentia envolvido em chamas no centro de uma fogueira imensa ou encarcerado em prisões infectas, torturado por azorragues e mil outras impressões que a custo se dissipavam. Ou seja, uma obsessão clara. O menino já sofria desde criancinha esse tipo de assédio obsessivo. Continuando. Não obstante, atingindo a puberdade, tais anomalias arrefeceram da intensidade, oferecendo esperanças de cura. Um hábil tratamento psíquico trarlhe-ia então modificações gerais, traçado porventura, trajetória nova ao seu destino. Mas, infelizmente para todos, seus pais e sua família, atidos à indiferença dos assuntos espirituais, conservando-se pouco menos que materialistas, não cogitaram de alguma coisa racional a seu favor. Sua mãe, doente, afetada de ambos os pulmões, definhava lentamente, mas ainda assim encaminharam à religião, confessando ao vigário da paróquia, onde residiam as intraduzíveis diabrudas do filho. Paciente e bom, o sacerdote tentou aconselhá-lo afetuosamente, atraindo-o ao catecismo e lecionando-lhe normas de boa conduta moral e social e de respeito a Deus. Mas Leonel opunha-se ao ensino, manifestando tal horror às coisas da igreja e tanta aversão ao sacerdote que, desanimado, declarou àquela sofredora mãe que seu filho era criança incorrigível, de má índole e que somente a lei do Criador teria bastante sabedoria para chamá-lo ao dever. Aos 15 anos, morreu-lhe o pai, após breve enfermidade, deixando-o em completa liberdade. Aos 17, as antigas crises desapareceram, mas hábitos novos sucederam aos antigos, porventura ainda mais daninhos, perigosos. Toda e qualquer soma financeira que lhe caísse sob os olhos era desviado para o jogo, para o trato com mulheres desonestas. Vários empregos em casas comerciais foram tantos outros vexames que pungiam o coração de sua mãe, que por várias vezes ouviu de empregadores do filho queixas acerbas da sua conduta e até insultos ao ser despedido, em face do seu mau procedimento para com seus chefes. Finalmente, com muito esforço sob vigilância do padrinho, que lhe substituíra até certo ponto o pai, conseguiu findar o curso de ciências comerciais, que desse muito tentava, e tornou-se guarda-livros, título equivalente ao que hoje se denomina perito contador. Por esse tempo, o jogo absorvia-o e ele se endividava, causando sobressaltos à sua mãe, que temia vê-lo irremediavelmente desacreditado às voltas com a polícia. Mesmo assim, porém, apesar de encontrar-se sofrivelmente colocado e contando apenas 22 anos de idade, casou-se, porquanto a família entendera tornar-se o casamento seguro corretivo para tantos desatinos. Não foi, entretanto, mau esposo, se considerarmos que não maltratava fisicamente a mulher, sendo até amável no trato para com ela, mas também não se podia considerá-lo bom, visto que jamais se preocupou em proporcionar conforto à família, mantendo-a sempre em acentuada pobreza, porquanto seus desacertos fora do lar absorviam parte dos recursos obtidos do trabalho cotidiano. Sua existência assim, após o casamento, continuou caracterizando-se pelos desacertos que prosseguiam num crescendo angustiador. A despeito da paciência da esposa, do seu desvelo pelo lar,
Ali não havia paz, nem esperança, nem confiança no destino, porque Leonel passava noites consecutivas à mesa do jogo, ou locupletando-se em ceias orgíacas com amigos suspeitos. Os filhos se sucediam, e ao atingirem segunda infância, dir-se-iam viver assustadiços, atemorizados, sem saber o por que razão. Eram feios, nervosos, enfermiços, entre todos destacando-se a filha primogênita, cujo nome, Alcina, dir-se-ia o próprio escárnio da face do seu aspecto visivelmente masculino, não obstante tratar-se de pessoa raquítica, feia, trazendo feições anormais, inteiramente desgraciosa. Exibia também um defeito físico, pois coxeava sensivelmente da perna esquerda. Nesse lar, altercações, choro, dificuldades financeiras, falta de crença em Deus e de qualquer religião era o que ressaltava, de início, a observação de qualquer visitante ou amigo. À noite sucediam-se, entre os filhos, pesadelos, crises idênticas aos que o próprio Leonel apresentava na infância, o que o levava a dizer, sem preocupações: trata-se de atavismo, eu fui assim durante a infância. Após a morte de sua mãe, todavia, breve interregno sucedeu-se nos destinos de Leonel. Dir-se-ia que o choque, por haver perdido tão excelente amiga, chamara-o à razão. Surgiu em seu caminho, em seguida, oportunidade feliz de boa colocação numa fábrica de tecidos, da qual passou a ser o chefe dos escritórios, ou antes, o guarda-livros, responsável por todo o movimento financeiro. 4 anos decorridos sem anormalidades. A proteção invisível do alto generosamente colocou ao seu alcance nova oportunidade salvadora. Aproveitando o período sereno que sobreviera em torno dele, 2 companheiros de trabalho, espiritistas convictos e cultos, homens honestos, bem inspirados pelas forças invisíveis do bem, tentaram despertá-lo para a crença em Deus e o cultivo das forças ou dons espirituais. Deram-lhe a ler livros doutrinários e científicos, falaram-lhe da excelsitude da doutrina que professavam, a qual a eles próprios levantara do ostracismo estéril para o plano harmonioso do dever cumprido, da consciência tranquila. Disseram-lhe da sua suave feição amorosa, que recomendava o julgo benévolo da compaixão pelos oprimidos e sofredores em geral. Mas Leonel rejeitou os amorosos convites, ridicularizou o evangelho, que ele não estava à altura de assimilar, glosou com xistes ofensivos a filosofia que não pôde entender, a depreciou a ciência para terminar evitando o prosseguimento das relações de amizade com os 2 companheiros que ainda nada mais representavam senão instrumentos de assistência piedosa do invisível, que tentava estender-lhe a mão salvadora à beira de um abismo que o seu livre-arbítrio tornava iminente, mas evitável pelo bom senso e a continência das expansões das próprias paixões. Vagara, porém, o cargo de tesoureiro-caixa da fábrica em apreço, porque houvesse cativado a confiança dos diretores da mesma, com a habilidade profissional que dera sobejas provas, confiaram-lhe interinamente o cargo máximo da grande instituição comercial. Os primeiros meses deslizaram normalmente, mas de súbito Leonel entra a sonhar com grandes quantias em seu poder, oriundas do jogo. Sente-se rico em pesadelos agradáveis, rodeado de prazeres. Tais sonhos se estenderam às sugestões durante a vigília e um desejo ardente de ser rico, de viajar, conhecer a Europa, apossou-se dele, humilhando-o ante a modéstia com que via decorrer os próprios dias da existência. Em sugestões dominaram seus pensamentos, e a antiga atração pelo jogo impele-o a voltar aos antros de vícios que durante algum tempo foram esquecidos. E noites se sucedem com ele à mesa da roleta e das cartas, perdendo quantidades vultosas. Na manhã seguinte, deixava de comparecer no horário exato das suas funções na fábrica, alternando o bom andamento dos serviços do seu cargo. Dores de cabeça violenta torturavam-no, altercando-lhe a saúde. Estado inquietante de depressão ou excitação,
sobrevém dificultando-lhe as ações cotidianas. No decorrer de alguns meses, nada mais possuindo de seu para jogar, porque perdia sempre, sem jamais recuperar o que ia perdendo, entrou a desviar para o jogo quantias confiadas à sua guarda, como caixa que era da importante firma. Por sua vez, a vida de Alcina, desde o berço, destacara-se do normal pela enfermidade. Não desfrutara jamais boa saúde. Irritava-se por todos os motivos. Sombria, odiosa, rodeada de complexos, reconhecendo-se desagradável a todos, retraía-se de tudo e de todos, conservando-se no interior da casa, sem jamais dignar-se a um passeio, a uma visita, negando-se mesmo a cumprimentar os amigos da casa que porventura visitassem a família. Vivia apavorada, temendo as sombras, incapaz de penetrar sozinha em qualquer compartimento da casa, asseverando que vultos tenebrosos lhe apareciam na escuridão, brandindo chicotes, oferecendo-lhe copásios de veneno a tomar. Ataques sobrevinham frequentemente, durante os quais se sentia devorada pelo fogo e chicoteada por verdugos que gargalhavam ante seus padecimentos. Após tais crises, adoecia, e os médicos chamados a assisti-la diagnosticavam as mais disparatadas enfermidades, tais como histeria, anemia profunda, alucinação por debilidade do sistema nervoso e até verminose, infecção hepática e renal, quando na verdade o mal era psíquico e repousava numa tremenda obsessão, incurável pelos processos psíquicos, mas que poderia ser grandemente atenuada pelos mesmos processos, a que, acima de tudo, lhe evitariam o suicídio. Os dias, pois, assim se sucediam, sem alterações para Leonel e para sua filha. Este tornou-se neurastênico, irritadiço, não falava com amigos, não mais cumprimentava os próprios companheiros de trabalho, e a todos os instantes, com a mente assoberbada de preocupações, segredava-lhe a intuição das trevas na sugestão de perseguidores implacáveis. Retira-se, retira outras importâncias. Hás de recuperar tudo. A sorte hoje será tua. Recuperarás tudo, reportarás na caixa o que foi tomado de empréstimo. Cada um tem seu dia. Hoje é teu grande dia para obteres fortuna e recompensas felizes a um mundo que tem sofrido. Ou seja, ele ficava ouvindo esses maus conselhos dos obsessores. E ele dava guarida porque ele tinha essa índole igual a deles, não é? Continuando. No entanto, perdia ainda sempre, porque o perseguidor o acompanhava à mesa das cartas para não deixá-lo ganhar, o que obrigava a excepcionais habilidades profissionais para encobrir a própria falta aos diretores da firma, através da escrita que, como principal guarda-livros, fazia. Adulterava os livros, e longas horas de meditações e mutabilidades expressivas sobrevinham para a inquietação de toda a família. Até que, finalmente, chegou o dia em que tudo se esclareceu, tal como desejava o obsessor, não vendo no Leonel outro alvitre que a desgraçada situação, a não ser a prisão ou o suicídio. As importâncias de que lentamente se apossara montavam cerca de 200 contos de réis, ao valor da época, soma que então representava apreciável fortuna, impossível de um funcionário das suas condições obter para saldar uma dívida. O infeliz livre pensador, então, desamparado de quaisquer forças de reação, porquanto nem mesmo uma fé religiosa jamais concordava em cultivar, preferiu o suicídio, assim se curvando ato por ato, atitude por atitude, às sugestões do inimigo invisível, que realmente só desejava desgraçá-lo. Silenciaremos, porém, sobre os detalhes dolorosos desse imenso drama. Rico em testemunhos da ação obsessora sobre um médium passivo que se ignorava, a fim de este não identificar, faltando com a devida caridade ante as suas imensas desgraças. No entanto, uma vez tombado para sempre do próprio corpo carnal, o que Leonel encontrava como espírito fora o prosseguimento da própria vida, que tentara destruir para evitar a desonra. Assim, os mesmos dissabores, angústias e preocupações, agravados por uma hipersensibilidade torturante, como pelas penosas impressões físico-materiais oriundas da violência do choque traumático derivado da morte prematura. Ora,
Compreendendo que à frente de tão deplorável estado, nenhum outro concurso seria tão eficiente para socorrer o atribulado suicida como aquele que fora sua genitora, o meu assistente dela se valeu para a retirada do mesmo do local sinistrado, certo que o infeliz infrator a ela se confiaria de boamente, sem levantar suspeita de cumplicidade com a polícia, como suporia de qualquer outra individualidade que se apresentasse no intuito de ajudá-lo a se afastar dali. Efetivamente a ele se chegou, desenvolta e diligente aquela que, na terra, o embalara no seio como mãe devotada, e com autoridade exclamou, com a não permitir réplica: Acompanha-me, Leonel, basta de desatinos. Venho buscar-te. Vais ser comigo. Estás enfermo e precisas tratar-te. Trago-te um médico. Ei-lo, confia nele. Nada desagradável sucederá. Vamos. Quer dizer, ela usou a autoridade de mãe para poder tirá-lo da casa. Confiante e submisso, e como aturdido por estranho pesadelo que principiava a se desvanecer, o suicida estacou o pranto, qual um menino que se cala ouvindo o balbucio materno dentro das inquietações da noite. Assim apresentado, Roberto amparou-o bondosamente, compreendendo vacilante e atordoado, enquanto Alcina, ainda amodorrada, como em estado de coma, igualmente o sentiu, transportada como presa de pesadelo indecifrável. E lá se foram todos, abandonando o cenário apavorante de um drama dos mais patéticos que os incidentes terrenos costumam apresentar à contemplação dos trabalhadores espirituais. Meus filhos, que coisa mais triste, não é, meus amigos? Mas a espiritualidade está sempre atenta e todos são socorridos, mais cedo ou mais tarde, de uma forma ou de outra. Espero que estejam gostando do nosso estudo, que estejam aproveitando esses ensinamentos para uso próprio ou de amigos que conheçam. Um abraço e até o próximo capítulo.